Fala pessoal, isso aqui é o Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. A gente está hoje então com uma aula de sistema endócrino. Pessoal, o sistema endócrino é formado por um conjunto de glândulas que vão controlar e reger vários funcionamentos do seu corpo, no nosso organismo. Não só no nosso organismo, mas de outros organismos também, como os animais. Mas hoje essa aula é específica sobre o sistema endócrino humano. Pessoal, esse conjunto de glândulas vai ser responsável pela produção de substâncias chamadas de hormônios. Os hormônios são extremamente importantes porque eles controlam várias funções celulares em você e por isso são responsáveis por regular vários processos que ocorrem no nosso corpo. O sistema endócrino está muito paralelo ao sistema nervoso, só que o sistema nervoso, o controle dele é baseado em impulsos elétricos. O sistema endócrino não, ele é baseado em controle químico através de substâncias genericamente chamadas de hormônios. Pessoal, esse conjunto de glândulas estão listados aqui nesse exemplo que a gente deu. Existe aqui uma glândula que é muito importante, que fica aqui na base do seu cérebro, que é a chamada hipófise. Existe até uma outra glândula que vai controlar a hipófise, que é o chamado hipotálamo, que eu não representei aqui nesse esquema. Pessoal, no seu pescoço ficam duas glândulas que também são muito importantes. Uma glândula que eu chamo de tireoide e outra que eu chamo de paratireoide. A gente vai ver a função de cada uma delas. Pessoal, o pâncreas é outra glândula extremamente importante. A gente vai ter que dar um especial destaque ao pâncreas no controle de vários processos aí no seu corpo. Pessoal, em cima dos seus rins existe uma glândula que são as chamadas adrenais, também chamada de suprarrenais, já que elas ficam em cima do rim, daí são chamadas de suprarrenais. E por fim, nós vamos falar das gônadas. No caso das mulheres, as gônadas femininas, os ovários, e no caso do homem, os testículos também produzem hormônios que vão ser importantes para controlar vários processos. Pessoal, então a gente vai começar agora a falar das glândulas propriamente ditas. E a primeira glândula que a gente vai falar é a hipófise. Pessoal, a hipófise fica na base do seu cérebro e ela tem duas regiões. Isso é bem importante, pessoal, porque dependendo da região, o hormônio que vai ser produzido é diferente. Existe uma região chamada de adenohipófise, também chamada de hipófise anterior. E existe uma região chamada de neurohipófise, a chamada hipófise posterior. Pessoal, a adenohipófise ela é importante porque ela produz os chamados hormônios tróficos, ou seja, são hormônios que vão estimular o funcionamento de outras glândulas. Então, eu listei aqui todos os hormônios que a adenohipófise vai produzir. Por exemplo, existe um hormônio chamado de TSH, ele também é chamado de tireotrófico ou tireotrofina, porque ele estimula a produção de uma outra glândula que fica aqui no seu pescoço, como a gente viu, que é a tireoide. Então, o funcionamento da tireoide depende da produção desse hormônio TSH pela adenohipófise. Então, você não pode esquecer. Geralmente, em exames de tireoide, o médico também pede os níveis de TSH no seu sangue, porque o problema na sua tireoide não pode ser na própria tireoide, pode ser, por exemplo, na sua adenohipófise, que não está produzindo ou está produzindo muito desse TSH. Fica atento. Pessoal, outros dois hormônios são chamados gonadotróficos, porque estimulam o funcionamento e liberação de hormônios pelas gônadas. Então, é o FSH e o LH. São extremamente importantes a gente falar deles quando eu falar de ciclo menstrual. Pessoal, o famoso GH, também chamado de somatotrófico, ou também o famoso hormônio do crescimento. Pessoal, o hormônio do crescimento, ele estimula, como o próprio nome diz, o crescimento ósseo, construção óssea, construção de músculos, por exemplo. Então, ele tem várias funções, mas a função dele vai estar envolvida no crescimento, no aumento em estatura. Então, pessoal, fica atento. Se durante a infância você tem uma produção além do normal de GH, você pode ter um problema conhecido como gigantismo. Então, o cara vai ter uma estatura muito alta, aqueles caras que têm 2,30 m, 2 metros, enfim. Cuidado para você não confundir com um jogador de vôlei, que esses caras, é a genética deles mesmos serem altos. O cara que tem GH além do normal na infância, que tem gigantismo, você consegue perceber. Esse cara tem vários problemas, o coração dele às vezes aumenta de tamanho, além do normal, enfim. Fica atento. O GH, quando você tem a produção, quando você é na infância, uma produção pequena desse GH, você vai ter um problema chamado de nanismo, ou seja, você vai ter assim, uma estatura muito baixa, ossos que são deformados, então fica atento com isso aqui.
Quando você é adulto, se você produzir GH além do normal, você não aumenta a estatura, mas você só cresce as extremidades. Então o queixo aumenta de tamanho, os dedos, o pé. Esse problema é chamado de acromegalia, ou seja, você só cresce as extremidades, não aumenta a estatura quando você produz GH além do normal durante a infância, quando você é adulto, desculpa. Pessoal, existe um outro hormônio chamado de ACTH, ele é chamado de adrenocorticotrófico, porque ele estimula o córtex, a região externa de uma glândula chamada de adrenal, que são aquelas que ficam em cima dos rins. A gente vai falar dele daqui a pouco. Por fim, a adenohipófise produz a prolactina, que estimula a produção de leite pelas glândulas mamárias na mulher, beleza? Pessoal, outra região, a neurohipófise, ela vai produzir dois hormônios. Um hormônio chamado de ocitocina, que vai estimular as contrações uterinas, porque a ocitocina ela estimula a contração de musculatura lisa, principalmente no útero, para poder ajudar ao bebê na saída dele, e também glândulas mamárias para poder estimular a liberação de leite pela mulher. Então, a ocitocina estimula a contração de musculatura lisa, principalmente na glândula mamária e principalmente no útero. Pessoal, por fim, a neurohipófise produz o ADH, o chamado antidiurético, ou seja, se ele é antidiurético, ele impede que você perca água em excesso, beleza? Então, o ADH, ele age lá nos seus rins, fazendo com que os seus rins evitem jogar excesso de água para fora na urina, ou seja, faz com que os seus rins reabsorvam mais água. Beleza? Fica atento com isso. Se você tem o ADH agindo, mais água você reabsorve, você economiza água. É importante falar, o álcool, ele inibe a liberação de ADH. Então, pessoal, se você tomou aquela cerveja, tem álcool, não tem? O álcool, se ele inibe a liberação do ADH, você vai urinar mais, certo? Porque se você não tem ADH, o que o seu rim entende? Que é para jogar essa água para fora. Então, por isso que o álcool é extremamente desidratante, né? Porque ele faz com que você perca muita água. Então, agora você sabe por que quando bebe, vai ao banheiro muitas vezes, porque você inibe a liberação desse ADH. Se você tiver uma baixa produção de ADH, você vai ter um problema conhecido como diabetes insípido, que nada tem a ver com aquela diabetes da insulina. Nesse caso, a baixa produção de ADH faz com que você urine além do normal, perca muita água, uma forte desidratação e perda de sais que podem ser importantes. Tranquilo? Pessoal, uma segunda glândula que vai ser importante para a gente vai ser a tireoide. Do lado dela também fica um outro conjunto de glândulas que são as paratireoides. Pessoal, fica atento. A tireoide ela produz dois conjuntos hormonais. A tireoide vai produzir os chamados hormônios tireoidianos, conhecidos mais famosos como o T3 e o T4. O nome do T3 é o chamado triiodotironina e o T4 é a tiroxina. Pessoal, como você pode perceber, esse T3 ele precisa de iodo para que ele seja produzido. Sem o iodo, que é um sal mineral, você não vai conseguir produzir esses hormônios da tireoide. Sua tireoide vai ter problema na hora de sintetizar esses hormônios. Eles são diretamente relacionados ao controle da sua taxa metabólica, ou seja, o controle do gasto energético, da produção energética pela sua célula é controlado, entre outros, por esses dois hormônios aqui, o T3 e o T4. Pessoal, um outro grupo de hormônios importante que a tireoide vai produzir é a calcitonina, que vai estar envolvida nos processos de controle dos níveis de cálcio no seu sangue, beleza? Junto da calcitonina, que é um hormônio produzido pela tireoide, existe um outro hormônio produzido por uma outra glândula que fica do lado da tireoide, que é a paratireoide. Ela produz um hormônio chamado de paratormônio. O paratormônio produzido pela paratireoide e a calcitonina produzida pela tireoide trabalham juntos para controlar os níveis de cálcio no seu sangue. Fica atento com isso. Só voltando aqui, os hormônios tireoidianos, se você tiver um problema com a baixa da produção desses hormônios, você vai ter um problema conhecido como hipotireoidismo. O hipotireoidismo é quando você produz pouca quantidade desses hormônios tireoidianos T3 e T4. Um dos motivos de você produzir pouco desse hormônio pode ser, por exemplo, a falta do iodo. A carência de iodo na sua dieta pode levar à baixa produção desses hormônios tireoidianos e você ter o hipotireoidismo, que no Brasil
Esse hipotiroidismo causado pela falta de iodo é o chamado bócio endêmico. Você vai chamar também de papeira, porque a tireoide ela aumenta o tamanho dela para tentar compensar essa falta da produção hormonal, beleza? Então fica atento com isso, já caiu várias questões sobre isso nos vestibulares e nos concursos. Pessoal, como eu disse, a calcitonina e o paratormônio trabalham juntos no controle do nível de cálcio. Eu fiz um esqueminha aqui e você vai matar muito fácil. Qual é a função da calcitonina? Ela diminui os níveis de cálcio no sangue. Por quê? Porque ela retira esse cálcio que está no sangue e deposita ele nos ossos. Certo ou não? O paratormônio ele faz exatamente o inverso. Ele aumenta os níveis de cálcio no sangue. Como que ele faz isso? Tirando o cálcio do osso e depositando esse cálcio no sangue. Então o controle do cálcio vai se dar por esses dois hormônios. Calcitonina diminui os níveis de cálcio no sangue, depositando no osso. Paratormônio tira do osso, deposita ele no sangue, aumentando os níveis desse íon. Tudo bem? Pessoal, pâncreas agora. Percebe que eu estou seguindo uma ordem. Falei da hipófise, falei da tireoide, agora nós vamos falar do pâncreas. Pessoal, o pâncreas, a parte endócrina do pâncreas, lembrando que o pâncreas é uma glândula mista, tem tanto uma parte exócrina quanto uma parte endócrina. A parte endócrina, ou seja, que produz hormônios no pâncreas, produz dois hormônios principais, dois hormônios que são muito importantes: a insulina e o famoso glucagon. Pessoal, a insulina é de extrema importância. Eu costumo falar que a insulina é o hormônio das vacas gordas, ou seja, quando você acabou de se alimentar, principalmente de uma alimentação rica em açúcar. Então, pessoal, aquele hambúrguer, aquela batata frita grande, aquele refrigerante, mais um sorvete de sobremesa. Tem açúcar nessa refeição? Só tem, né, pessoal? É açúcar pra caramba. Então, após uma refeição rica em açúcar, principalmente rica num cara chamado de glicose, né, pessoal? Essa glicose vai ter os seus níveis sanguíneos aumentados. E essa glicose tem que ser enviada até as células para que as células utilizem essa glicose como fonte de energia ou fonte para poder fazer alguma estrutura celular. Pessoal, essa glicose vai ser usada principalmente na produção de energia, então ela precisa ser enviada até as células. Quem vai permitir que a glicose que está no sangue chegue até as células e consiga entrar nessa célula vai ser um hormônio chamado de insulina. A função da insulina é permitir que a glicose que está no seu sangue entre nas células, beleza? E aí consiga ser utilizada por essas células. Fica atento. Então, quando eu falo de insulina, eu tenho que lembrar, a insulina ela diminui os níveis de glicose no seu sangue. Lembra, você acabou de comer, o nível de glicose no sangue aumentou, quem vai fazer essa glicose sair do sangue em direção às células? A insulina. Então, a insulina ela é hipoglicemiante, ou seja, ela diminui os níveis de glicose no seu sangue. Além disso, pessoal, olha o que vai acontecer. Tinha ou não tinha muito açúcar naquela sua refeição? Tinha açúcar pra caramba, né, pessoal? Então, você tem que ficar atento. O excesso de glicose, que as células não querem mais, o que você faz? Joga fora? Não, pessoal. Você, há pouco tempo atrás, a gente era homem da caverna, sabia? A gente não sabia a hora que a gente ia comer outra vez. Então, eu precisei desenvolver estratégias para estocar essa glicose que, porventura, esteja sobrando. Então, uma das formas de fazer isso é sintetizar uma substância que nós chamamos de glicogênio. Pessoal, o glicogênio é uma substância extremamente importante porque ela funciona como reserva de glicose, ou seja, reserva energética. Então, o seu fígado, por ação da insulina, vai pegar esse excesso de glicose e transformar esse excesso de glicose em glicogênio. Esse processo é chamado de glicogenogênese. Ou seja, pessoal, a glicogenogênese é induzida no fígado pela insulina. E aí você vai estocar esse glicogênio. Quando você precisar desse glicogênio, vai lá e utiliza ele que a glicose vai estar lá te esperando. Beleza ou não? Outra coisa que a insulina faz, e é o pesadelo da galera, né, pessoal? Ia ser muito fácil se eu só pegasse essa glicose e transformasse ela em glicogênio. Mas a insulina, ela também induz pegar essa glicose aqui e utilizar para sintetizar gordura. Pessoal, o pesadelo é por causa da insulina. A lipogênese lá no tecido adiposo por ação da insulina, ou seja, pega essa glicose e transforma ela em gordura. Então, pessoal, açúcar vai ser estocado em você na forma de gordura, a galera vai ficar meio gordinha e chateada aí, se você fica, não sei como é que você fica. Mas enfim, fica atento com isso aqui, tá, pessoal? Então a insulina naqueles momentos que você está alimentado. Lembra,
O cara que não produz insulina, ele não consegue colocar essa insulina para dentro da célula. Então os níveis de glicose no sangue não diminuem. Esse cara fica com níveis altos de glicose no sangue. Ele vai apresentar um quadro conhecido como diabetes. Existem dois tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, também chamada de juvenil, beleza? Ou também chamada de diabetes mellitus, em que o cara não produz insulina. E aí, pessoal, os níveis de glicose no sangue desse cara ficam bem altos. E aí, esse cara tem que repor a insulina para poder conseguir sobreviver, beleza? Fica atento com isso aqui. O pâncreas também vai produzir um outro hormônio, que é o chamado glucagon. Ele também é chamado de hormônio do jejum, porque te sustenta em momentos de jejum. Fica atento. O glucagon, então, ele vai agir quando os níveis de glicose no sangue estão baixos. Qual vai ser a ação do glucagon? Aumentar esses níveis de glicose no seu sangue. E como que o glucagon faz isso, pessoal? Por exemplo, utilizando aquele glicogênio que você tinha estocado. Então ele vai agir no seu fígado, o glucagon age no fígado para quebrar aquele glicogênio. Certo ou não, pessoal? Eu vou chamar isso de glicogenólise, a quebra do glicogênio para liberar glicose. Isso acontece aonde? No fígado. Então é glicogenólise hepática por ação do glucagon para aumentar os níveis de glicose no sangue. Beleza ou não, pessoal? Outra coisa, lembra aquela gordurinha que você tinha feito? Agora, por ação do glucagon, quando você está em jejum, vou quebrar essa gordura, lipólise lá no tecido adiposo, para poder também liberar ou moléculas energéticas ou para usar para fazer glicose, por exemplo. E aí, pessoal, eu posso ter uma via também chamada de gliconeogênese, ou seja, são vias que vão servir para produzir mais glicose, além daquela da quebra de glicogênio. Então eu posso quebrar gordura para fazer mais glicose, ou então quebrar proteínas para fazer mais glicose. Certo, pessoal? Por isso que as pessoas não querem malhar em jejum. Porque se você malhar em jejum, quem vai agir vai ser o glucagon. E o glucagon agindo em jejum, ele vai fazer com que você quebre gordura? Também. Mas ele vai fazer com que você quebre proteínas, principalmente proteínas musculares. E é tudo que você não quer. Se eu quero malhar, eu quero ganhar músculo e não quebrar músculo para fazer glicose na gliconeogênese hepática. Então fica atento, pessoal. Insulina, níveis altos de glicose. Glucagon, quando os níveis estão baixos, para aumentar esses níveis de glicose. Fica atento, isso é extremamente importante. Vamos lá, pessoal. Agora vamos falar das adrenais, também chamadas de suprarrenais, porque elas ficam em cima do seu rim, na parte superior do seu rim. Pessoal, as adrenais elas têm duas regiões. Assim como a hipófise tinha, as adrenais também têm. Uma região que eu chamo de região cortical, o córtex da adrenal. Pessoal, córtex porque é a região mais externa. Eu gravo por esse X aqui, ó. A região cortical é a região externa dessa glândula. E a medula vai ser a região que é mais interna dessa glândula. Você também tem a região do córtex cerebral, por exemplo, que é a parte mais externa do seu cérebro. Então fica atento. Córtex é a parte mais externa, medula a parte mais interna. O córtex da adrenal produz dois grupos de hormônios principais. Os glicocorticoides e os mineralocorticoides. Pessoal, os glicocorticoides, o próprio nome diz, eles vão estar envolvidos em processo também do metabolismo de glicose, então fica atento, assim como a insulina e o glucagon faziam parte, os glicocorticoides também vão mexer com esse metabolismo da glicose aí. Um glicocorticoide muito famoso, você deve conhecer, é o famoso cortisol, a cortisona, por exemplo. Pessoal, esses caras são muito utilizados também em processos inflamatórios, em processos aí alérgicos, né? Enfim, são usados porque eles são supressores de imunidade também. Então, em processos inflamatórios, onde a sua imunidade está agindo muito forte, o médico passa um cortisol para você, um corticoide, para que você consiga resolver aquele problema inflamatório que você possivelmente está tendo. Uma rinite, uma sinusite, por exemplo, enfim, ele é receitado esse cortisol, essa cortisona, esse corticoide. Pessoal, os mineralocorticoides, como a aldosterona, que é produzido pelo córtex da adrenal, também nesse caso aqui, ela vai estar envolvida, como o próprio nome diz, o mineral, o controle de minerais, principalmente nesse caso aqui da aldosterona, o controle dos níveis de sódio no seu sangue. Esse hormônio aqui, ele faz com que o seu rim reabsorva mais sódio.
beleza? Isso vai estar também ligado ao controle do volume hídrico no seu corpo, ao controle da pressão sanguínea. Então esse cara aqui está diretamente ligado a esses fatores. Vamos ficar atento com isso aí também. Pessoal, a medula da adrenal produz um cara que é muito famoso para você, que é a famosa adrenalina. A adrenalina, daí o nome, né? Adrenal. A adrenalina, também chamada de epinefrina, é um hormônio extremamente importante. É um hormônio que você usa naquelas situações de luta ou fuga. Você tomou aquele susto, fica pálido, as suas pupilas dilatam, taquicardia, aumento da frequência cardíaca. Isso foi resultado da ação da adrenalina que foi liberada no seu sangue. Beleza ou não, pessoal? Outra coisa que é extremamente interessante, que tem caído aí nos concursos: a adrenalina, ela tem a ação similar, análoga do glucagon, ou seja, ela vai ter uma ação também de mobilizar as suas reservas energéticas. Lembra, pessoal, você quer lutar ou meter o pé, ou fugir, então para isso precisa de energia. Então a adrenalina também vai estar agindo, mobilizando reservas energéticas, além de ter essas ações sistêmicas, aumento da frequência cardíaca, dilatação das pupilas, enfim, você fica pálido, que é a vasoconstricção, enfim, tudo isso vai ser resultado da ação da adrenalina. Pessoal, então agora a gente vai falar das gônadas. Se for no homem, os testículos. Se for na mulher, os ovários. Pessoal, os testículos vão produzir aquele hormônio chamado de testosterona, que vai estar envolvido tanto na produção de espermatozoide, está envolvido nos processos de ereção também, e também vão estar envolvidos nos processos de determinação das características sexuais secundárias, barba, músculos, pelos pelo corpo, que são as características que definem o homem, por exemplo. No caso da mulher, os ovários vão produzir dois grupos hormonais, a progesterona e o estrogênio. A progesterona vai estar envolvida também nesses processos de características sexuais secundárias, mamas, culote e assim vai, são as características que definem a mulher. Esses dois hormônios também vão estar envolvidos no ciclo menstrual, que é aquele ciclo, né, que vai permitir com que a mulher produza o gameta feminino, certo ou não, pessoal? Então, esse ciclo menstrual, ele funciona como? Ele dura em torno de 28 dias, beleza? Por volta do 14º dia, você espera a metade desse ciclo, eu espero que a mulher esteja ovulando. Mas quem regula esse ciclo? 4 hormônios vão participar da regulação desse ciclo menstrual. 2 hormônios produzidos pela hipófise e 2 hormônios produzidos nos ovários. Pessoal, no primeiro dia do ciclo, que é o primeiro dia em que a mulher está menstruando, a mulher menstruou hoje é o primeiro dia do ciclo menstrual dela, todos os hormônios estão com níveis baixos, todos. O primeiro hormônio que começa a aumentar os seus níveis é o cara chamado de FSH. Pessoal, o FSH começa a aumentar os níveis dele e isso vai estimular uma estrutura lá nos ovários chamada de folículo ovariano a liberar outro hormônio, que é o chamado estrogênio. Pessoal, esse estrogênio aqui já começa a preparar o útero da mulher para poder receber o futuro embrião, certo? Esse estrogênio aqui também, ele vai lá na hipófise de novo e vai estimular a hipófise a liberar um hormônio chamado de LH. Pessoal, esse hormônio chamado de LH, chamado de hormônio luteinizante, qual vai ser a função dele? A função dele vai ser estimular a ovulação. Então, por volta do 14º dia, o LH estimula a liberação do óvulo, que é o gameta feminino. Pessoal, aquele folículo ovariano, agora, por ação do LH, se transforma num cara chamado de corpo lúteo, também chamado de corpo amarelo. E aí, pessoal, daí o nome luteinizante. Esse corpo lúteo inicia a produção de progesterona. Então, fica atento. O LH estimula a ovulação, mas estimula também o folículo ovariano a se transformar em corpo lúteo e esse começa a produzir progesterona. A progesterona, por sua vez, inibe a liberação de LH e de FSH. Pensa, olha a maldade no coração como é que é grande. Pessoal, se a progesterona inibe o LH, concorda comigo que ela inibe a sua própria produção? Porque sem LH não tem corpo lúteo, sem corpo lúteo não tem esse cara. E aí fica atento, a UERJ te perguntou sobre a pílula anticoncepcional. O que a UERJ te perguntou? O que acontece com os níveis de FSH e de LH no corpo da mulher quando ela toma a pílula anticoncepcional, que é uma pílula que contém altas doses de quem? De progesterona. Pessoal, se os níveis na pílula de progesterona são altos, então ela não consegue mais produzir nem LH nem FSH, os níveis de progesterona são muito altos, então o FSH e o LH inibidos ficam muito baixos,
era a que a UERJ te perguntou no primeiro exame de qualificação de 2013. Olha como é que fica o gráfico do FSH e do LH na mulher que está tomando uma pílula anticoncepcional. Fica baixo, era essa a resposta.